Salve, salve, galera do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Juan Fernandes com mais uma aula de Geografia. E nesse vídeo vamos falar sobre regiões oficiais brasileiras, tá? Sobre as características das regiões, uma segunda parte. Bom, aqui a gente tem a região Sudeste, tá? A composição dos estados da região Sudeste, a posição geográfica também, né, da região. Bom, a gente vai ter uma variedade de biomas nessa região, porque a gente vai ter, né, na faixa litorânea, ali a Mata Atlântica, mas a gente também tem o Cerrado fazendo presente numa área mais no interior, né? Em Minas, por exemplo, a gente vai ter uma área ali de transição com características de caatinga, tá? Então, a gente vai ter uma variedade de biomas compondo, mas predominantemente a gente tem ali como característica uma Mata Atlântica. A gente vai ter uma variedade climática também, porque a gente vai ter um clima tropical litorâneo, um clima tropical de altitude. A gente tem a região mais populosa do país, a gente tem um adensamento populacional muito grande por culpa do processo de industrialização concentrador, tá? Então essa região, por conta desse processo concentrador de investimentos, a gente vai ter essas disparidades atreladas às outras regiões. E aí a gente vai ter ali características, né, muito peculiares, contradições socioespaciais em ambientes urbanos, tá? A gente também tem concentração fundiária em áreas interioranas dessa região, tá? A gente tem essa região como principal geradora de riqueza para o país, por conta das atividades industriais, o setor terciário. A gente também tem uma agricultura, por exemplo, né, no Oeste Paulista, sendo muito importante nessa região. A gente tem como principais atividades econômicas. É muito importante quando a gente fala do setor terciário, e isso serve para as demais regiões do Brasil, tá? A gente tem o turismo, que é muito importante para o Brasil, a gente sabe disso, então a região norte também é um importante polo turístico, o nordeste, o sudeste, o sul e também o centro-oeste, né, com as nossas paisagens variadas por conta dos nossos climas e das nossas composições de bioma e de relevo, tá? Então o setor terciário ele é extremamente eficiente. A gente vai ter no sudeste aqui uma atividade industrial muito forte, beleza? A gente vai ter uma atividade mineradora no quadrilátero ferrífero em Minas. Minas também tem uma grande extração de urânio, por exemplo. A gente vai ter São Paulo, a gente vai ter o Vale do Paraíba também com uma grande atividade industrial, a gente tem a CSN, a gente tem polos petroquímicos no Rio de Janeiro, tá? Então a gente tem uma grande participação dessa região. A gente tem zonas portuárias importantíssimas nessa região, a gente tem o Porto de Santos, tá? A gente tem o Porto do Rio de Janeiro, a gente tem o escoamento de minérios por essa região, tá? Então é uma região extremamente importante para o nosso país, dentro do que diz respeito às atividades econômicas, perfeito? Essa região aqui, né, dentro de um contexto histórico, a gente vai ter uma concentração de investimento nas áreas metropolitanas, né, que vai acabar criando essas regiões metropolitanas. Região metropolitana de São Paulo, do Rio, de Belo Horizonte, tá? A gente tem, por exemplo, São Paulo com grande destaque, a cidade de São Paulo como uma cidade global, a cidade do Rio também, mas a cidade de São Paulo, né, como uma cidade global mais influente dentro de um cenário internacional, tá? Então é uma área extremamente influente do nosso território. Bom, a gente vai ter o Nordeste, tá? Menor índice de desenvolvimento humano do país, onde a gente vai ter ali características. Eu costumo falar que o Nordeste ele apresenta para a gente ali, dentro das suas contradições, tá? Dentro
das suas diversas paisagens e contradições socioespaciais, de fato, um reflexo do Brasil. Beleza? Então, o Brasil ele tem essas características contraditórias nas suas composições socioeconômicas e também tem essa diversidade de paisagens. E o Nordeste mostra isso para a gente. Tá? Então, o Nordeste ele vai trazer essas características lá do processo de colonização do Brasil, tá? Historicamente, por conta disso, vai ser um polo de emigração. Então, a gente vai ver a população nordestina se deslocando pelo território nacional, né, historicamente. Hoje, esse quadro ele vai mudar um pouco, tá? Então, a gente tem em alguns casos ali uma migração de retorno, mas historicamente vai ser esse polo de emigração por conta de características naturais, como, por exemplo, o sertão nordestino, tá? Por conta de concentração fundiária, por conta do estímulo à imigração. Então, por exemplo, a gente vai ter nordestinos migrando para a construção de Brasília na década de 60, no final dos anos 50 e começo dos anos 60. Tá? Então, esse deslocamento ali para a ocupação do Centro-Oeste, a gente vai ter um deslocamento, um estímulo ao deslocamento de nordestinos para o ciclo da borracha, na região norte do Brasil, tá? A gente vai ter um deslocamento com o avanço da fronteira agropecuária, lembrando da região norte do Brasil, que é o que a gente chama de última fronteira agropecuária do Brasil, né? Então, se a gente for pegar o território nacional como um todo, a gente tem um avanço da atividade agropecuária convergindo para a região norte do país, tá? A gente tem essa região como uma região amplamente contraditória em todos os aspectos. A gente tem áreas úmidas, áreas mais secas, tá? Vegetações de grande porte em algumas áreas de Mata Atlântica, vegetações pouco desenvolvidas em áreas mais secas. Por isso, por conta dessas contradições naturais e contradições socioeconômicas, a gente vai ter essa região especificamente subdividida em 4. Tá? Então, aqui a gente consegue enxergar, né, a posição geográfica dessas sub-regiões nordestinas, tá? Onde a gente tem a zona da mata, o agreste, o sertão e o meio norte. A gente vai ter o meio norte, tá? Então a gente vai começar a falar aqui meio norte, sertão, depois agreste, zona da mata. O meio norte vai ter uma vegetação e um clima de transição. Quem lembra, né, das aulas de biomas de transição, vai lembrar um pouco do meio norte, tá? Ou quem não assistiu ao vídeo, por favor, vai assistir o vídeo de biomas e vegetações de transição. A gente tem projetos de mineração nessa região, tá? Então a gente vai ter ali uma atuação muito forte de projetos de mineração que vão impulsionar o crescimento dessa região. A gente vai ter o extrativismo vegetal, né, de áreas ali de palmeiras, por exemplo. A gente vai ter uma produção de soja na região sul, né, com o que eu falei do avanço da fronteira agropecuária, né, o avanço da fronteira agropecuária, o avanço da soja, ele vai, né, da região sul do Brasil, chegando à região norte, atingindo o nordeste do Brasil. Então, se a gente pegar o oeste da Bahia, por exemplo, a gente tem uma produção de soja já também, e é reflexo também na porção sul do meio norte, tá? A gente tem o sertão nordestino com, né, um clima semiárido e a vegetação de caatinga, uma pecuária extensiva de corte, mas ali principalmente uma pecuária adaptada. A gente vai ter também uma pecuária ali de caprinos, tá, na região. A gente vai ter uma agricultura de subsistência que sofre com os problemas de acesso à água. E a gente também tem a soja que se expande para essa região, atingindo ali, né, áreas de grande propriedade. E também uma fruticultura irrigada. Professor, mas é uma contradição isso. Se é um semiárido, como é que tem uma fruticultura irrigada? E aí que está. É uma fruticultura irrigada, né, no Vale do São Francisco. Beleza? Então, a fruticultura irrigada no Vale do São Francisco vai possibilitar essa grande quantidade de produção, principalmente de frutas, em forma de polpa, tá? Para exportação.
beleza? Então a gente vai ter essas sub-regiões nordestinas muito importantes também dentro dessa perspectiva econômica. A gente tem o Agreste, que é uma área de transição também, tanto de clima quanto de vegetação, colocada ali, né, geograficamente sobre o Planalto da Borborema. Então a gente vai enxergar essa região colocada sobre o Planalto da Borborema, onde a gente vai ter pequenas e médias propriedades. Se a gente for olhar, né, o meio norte, o sertão e a zona da mata, a gente vai ter uma contradição ao acesso de terra muito grande. O Agreste, ele tem uma outra característica, que são pequenas e médias propriedades, voltada para uma agricultura de subsistência, beleza? E uma pecuária leiteira. O que é produzido no Agreste geralmente vai atender às necessidades da zona da mata nordestina. Então a gente tem uma pecuária leiteira ali para atender a zona da mata nordestina. Bom, a zona da mata, a área de maior desenvolvimento do Nordeste, tá? Um clima tropical úmido e uma vegetação de mata atlântica. Tem os melhores indicadores. A zona da mata nordestina, ela é muito similar, né, dentro das características sociais ao Sudeste brasileiro. A gente vai ter algumas atividades econômicas ali importantíssimas, tá? Então a gente vai ter uma cana-de-açúcar já extremamente moderna, tá? Uma produção de cana extremamente moderna. A gente vai ter atividade industrial, setor terciário também muito eficiente. A gente vai ter o polo petroquímico de Camaçari na região. A gente vai ter o Porto Digital, que é um importante tecnopolo do Brasil, onde a gente vai ter uma indústria ali com grande tecnologia produtiva, tá? Então, o polo de Camaçari também vai contemplar esse desenvolvimento industrial da região. Esse desenvolvimento industrial está muito pautado, tá? Numa intenção do governo federal de promover um desenvolvimento das demais regiões brasileiras, não só do Sudeste. E aí isso vai promover para o Nordeste uma migração de retorno, tá? Onde as pessoas vão enxergar no Nordeste um polo ali de possível melhora de vida, tá? Então, a gente tem essas características do Nordeste e das sub-regiões nordestinas. Beleza, galera? Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.